Olá, pessoal! Na aula de hoje trataremos daqueles produtos que são objeto de avaliações e perícias na nossa disciplina. Vamos observar quais são as principais etapas do desenvolvimento do produto imobiliário. Vamos enfocar a etapa de planejamento, suas principais particularidades e também suas subetapas. Por fim, vamos tentar compreender quais são as principais expectativas e requisitos dos clientes quanto ao produto imobiliário. Quais são os produtos disponíveis no mercado imobiliário? Os produtos disponíveis no mercado imobiliário são basicamente terrenos e edificações de diversas tipologias. Entre essas tipologias, pode-se citar edificações habitacionais, como casas, condomínios horizontais e condomínios verticais. Também temos edifícios comerciais, que envolvem, de repente, salas comerciais. Também podemos citar galpões industriais e até mesmo edificações institucionais. Pessoal, é importante termos sempre em mente que o mercado imobiliário opera com diversas variáveis. Além disso, seus produtos apresentam certas particularidades, entre elas, grande vida útil, fixação espacial, singularidade, um grande número de agentes envolvidos e um alto custo das unidades. Todas essas particularidades fazem com que o desenvolvimento do produto imobiliário exija um longo tempo de maturação. Vamos ver então como se dá o desenvolvimento do produto imobiliário. 3 são as principais etapas de desenvolvimento do produto imobiliário. Quais são elas? Planejamento, execução e comercialização. Segundo alguns autores, o desenvolvimento do produto imobiliário pode ocorrer até durante a etapa de uso desse produto. Por exemplo, durante a etapa de uso da edificação. Nessa etapa, é possível realizar avaliações pós-ocupação, na qual é verificada a satisfação dos usuários quanto ao produto fornecido. A partir de então, é possível se reformular os projetos ou se trocar os materiais, fazer substituição nesse desenvolvimento para que o próximo produto a ser comercializado seja mais aprimorado em relação ao primeiro. Vamos agora enfocar a etapa de planejamento. Nessa etapa, inicia-se a concepção do produto que será no final levado ao mercado. Inicia-se com uma percepção ou identificação de uma oportunidade de mercado, como, por exemplo, o segmento em que ele estará inserido, qual será o seu cliente final, entre outras características. Para a realização dessa etapa, é feito um planejamento ou uma previsão de tudo que irá ocorrer nas demais etapas, de execução e de comercialização. Nessa etapa são necessárias diversas informações, entre elas informações de ordem técnica, que principalmente irão permitir a materialização desse produto. Também serão necessárias informações humanas, principalmente relacionadas às expectativas do cliente final, ou também às capacidades, produtividade de todos os trabalhadores envolvidos na etapa de execução. Serão necessárias informações legais, principalmente relacionadas à legislação vigente. E por último, e não menos importante, informações de ordem econômica, relacionadas aos valores e aos custos de todas as comercializações envolvidas. Essa etapa pode ser dividida da seguinte maneira. Planejamento técnico. Nessa etapa, serão feitos estudos de viabilidade técnica. São analisados aspectos técnicos para analisar como será o desenvolvimento do produto do início ao seu fim. É muito importante nessa etapa que se faça uma captura dos principais requisitos do cliente, para que, enfim, possa se converter isso em especificações de projeto e, por fim, em atributos da edificação. A etapa seguinte é planejamento econômico. O planejamento econômico visa identificar o valor de comercialização final desse produto no mercado que ele está inserido e a identificação dos custos de produção desse imóvel. Assim, é possível fazer uma identificação dos possíveis lucros no final desse empreendimento. A última etapa seria do planejamento legal. O planejamento legal envolve informações sobre a legislação nacional, regional e municipal. Pode estar relacionada, por exemplo, a aspectos relacionados a vínculos empregatícios ou a apropriação do espaço urbano ou, inclusive, as legislações ambientais. Para se desenvolver esses processos de gestão, é interessante que se tenha em mente os requisitos que os produtos imobiliários devem atender. Requisitos correspondem ao conjunto de atributos, funções e demais características
que os produtos imobiliários devem atender para satisfazer seus clientes. A construção civil trabalha basicamente com 3 índices de satisfação: prazo, preço e qualidade. Entre os requisitos de qualidade, um dos principais deles do ponto de vista dos clientes é a segurança estrutural. A segurança estrutural corresponde à estabilidade das estruturas ao longo de toda a vida útil desse imóvel. Essa segurança é basicamente garantida pela qualidade dos projetos técnicos e dos processos de execução dentro das normalizações vigentes. O segundo aspecto está relacionado quanto à segurança ao fogo. A segurança ao fogo implica basicamente em projetar os espaços e especificar os materiais de forma que elas evitem ou, no mínimo, minimizem as chances de ocorrência de incêndio. Ou, no caso de ocorrer incêndio, de que esse espaço seja facilmente evacuado e que não haja a propagação desse incêndio. Além disso, exige projeto para que seja facilmente extinto esse fogo no caso de ocorrência. Outro aspecto de segurança diz respeito à segurança no uso e operação. Isso também está relacionado ao projeto dos espaços ou dos diversos elementos e à especificação dos seus materiais. Por exemplo, pode estar relacionada à minimização de que ocorram riscos de queda, tanto, por exemplo, devido à altura de peitorils, às especificações de pisos escorregadios onde há umidade, ou ao dimensionamento de degraus e vãos de escada dentro das normalizações vigentes. Tudo isso evitando que ocorram as tais quedas. Também é importante que se tenha cuidado na especificação daqueles materiais ou daqueles elementos utilizados corriqueiramente. Por exemplo, deve-se evitar ou minimizar as chances de que ocorram choques, por exemplo, nas instalações elétricas ou nos seus diversos elementos. Outro requisito importante, principalmente para as edificações, é a estanqueidade. Isso consiste basicamente em manter afastadas gases provenientes do meio externo, umidade ou água proveniente da chuva, ruídos, vapores, poeira, entre outros. Outro requisito adicional é o conforto. O conforto pode ser térmico, principalmente relacionado à sensação de bem-estar físico desses usuários. Pode ser acústico, com relação ao ruído tanto proveniente do meio exterior quanto entre diferentes ambientes dentro da edificação. O conforto também pode ser visual, principalmente relacionado às tarefas ou o grau de iluminação necessário dentro dessa edificação, que durante o dia implica na iluminação natural e durante a noite num projeto adequado para a iluminação artificial. Também podemos falar em conforto tátil e ergonômico. Tátil consiste basicamente naquela sensação relacionada principalmente aos materiais de revestimento, ou os materiais com os usuários têm contato. E o ergonômico, basicamente relacionado à forma e à maneira de usar de todos os equipamentos, elementos e até objetos incluídos dentro desse produto imobiliário. Outro requisito do produto imobiliário está relacionado à saúde, higiene e à qualidade do ar. A qualidade do ar está principalmente vinculada à promoção da ventilação mínima desses espaços. E a saúde e higiene também relacionadas tanto à remoção de todos os resíduos que ocorrem dentro da edificação, como ao abastecimento de água necessário para essas atividades de higienização. Um terceiro aspecto diz relação à funcionalidade dos espaços. A funcionalidade dos espaços envolve questões de dimensões, como também de proporções e relações entre os espaços. Por exemplo, não se pode planejar um dormitório sem que nele caibam todos os equipamentos necessários, como, por exemplo, uma cama ou um guarda-roupas, ou outros equipamentos específicos de acordo com os clientes específicos para quais estão sendo projetados. Durabilidade. Esse requisito está associado tanto às agressões do meio externo, quanto às características inerentes dos elementos e dos materiais incorporados no produto imobiliário. Também existe uma relação entre eles, as agressões e as características, que devem ser sempre compatibilizadas para que se atenda a esse requisito. Essas são apenas algumas das expectativas, ou as expectativas fundamentais dos clientes ou dos usuários quanto ao produto imobiliário. Esses requisitos também podem se alterar no decorrer do tempo, ou novos podem ser adicionados. Como dicas de estudo para a aula de hoje, deixo para vocês as seguintes referências bibliográficas. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção, de Ércio Tomás. As editoras são IPT, EPUSP e PINE.
Incorporação imobiliária, roteiro para avaliação de projetos. Ageu Ramos, editora Lettera. Essas referências trazem informações sobre outros requisitos de qualidade das edificações e sobre a etapa de projeto. Boa sorte e bons estudos!